A graça e a paz a todos, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que toda palavra que você ouve vem de Deus? Já parou para pensar nisso? Será que tudo que você ouve, toda palavra chega até você? Será que realmente essa palavra vem de Deus? Vamos dar um exemplo no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 1, que fala o seguinte, ó. Jeremias escreveu uma carta, e olha só, essas são as palavras da carta de Jeremias, que o profeta enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, certo? Ainda restavam entre os exilados e aos sacerdotes. Ele mandou essa carta aos líderes que estavam lá e os sacerdotes que estavam exilados, certo? Estavam presos, né? Todo o povo que o rei Nabucodonosor tinha levado à Babilônia. Naquele tempo o povo de Israel estava preso lá na Babilônia. E no caso o profeta Jeremias mandou uma carta, né? Escreveu uma carta para todos os exilados e todos os profetas, né? Em Jeremias 29, 7 fala o seguinte: olha só, ordem de Deus para que povo trabalhe para a prosperidade e a paz da cidade, para a qual eu os deportei, e orem em favor dela. Enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança. Olha só, Deus pediu para Jeremias falar para aquele povo enquanto estavam presos, para eles trabalhar, para eles prosperar e orar pela paz da cidade, porque eles estavam presos ali, eles estavam naquela cidade. No 8 fala o seguinte: porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos falsos profetas e adivinhos, não dê atenção ao sonho deles, eles só vão dizer o que vocês têm vontade de ouvir. Você já parou para pensar que quando você ouve uma palavra, independente de onde vem, de quem vem, o intuito seu é ouvir o que você quer ouvir. Só que muitas vezes o ouvir que nós queremos ouvir nem sempre é o que verdadeiramente nós temos que ouvir. Muitas vezes nós ouvimos algo para satisfazer a nossa vontade, nosso ego. Será o que você está ouvindo realmente vem de Deus? Realmente é algo que Deus quer para a sua vida? No versículo 9 fala o seguinte: eles estão profetizando mentiras em meu nome. Fique sabendo que eu não enviei esses homens como meus profetas, diz o Senhor. Versículo 10 fala o seguinte: assim diz o Senhor, vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Olha só, vocês vão viver na Babilônia, vocês vão viver presos por 70 anos. Isso é consequência de uma desobediência. Depois que esse tempo passar, olha só, eu voltarei a lhe dar atenção. Cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta para esse lugar. Jeremias 29 fala o seguinte, fala sobre você ouvir palavras que não é de Deus. Você ouvir palavras que vêm de pessoas que não têm o compromisso de falar a verdade vinda de Deus. Jeremias 29 fala sobre falsos profetas, falsas promessas, falsas palavras que, em vez de influenciar para o bem, só vai trazer erro, morte e desgraça. Quando estamos, olha só, isso é fato, quando nós estamos feridos, magoados ou confundidos, qualquer direção é um alívio emocional para aquele momento. Quando nós estamos enfrentando certas dificuldades, certas provações, qualquer palavra que venha ao nosso encontro, ao nosso ouvido, é normal falarmos que, nossa, essa palavra veio de Deus, esse é o caminho certo. A verdade de Deus nem sempre conforta.
A verdade de Deus nem sempre conforta primeiro, olha só. Às vezes ela confronta para depois para nos conduzir. Vou repetir, a verdade de Deus nem sempre conforta primeiro. Primeiro ela confronta para depois dar uma direção, para depois seguir. Porque tem muitas pessoas que estão indo por uma direção errada, mesmo sabendo que está na direção errada, mesmo o próprio Deus falando, usando o profeta, falar: você está indo na direção errada, você está tendo uma atitude que não é conveniente com o certo, você está desviando do caminho, você está indo a favor dos seus interesses. Só que quando a pessoa ouve uma palavra, ela não vê que essa palavra é uma palavra de confronto. Porque toda palavra de Deus, primeiramente, antes de direcionar, ela confronta e corrige o seu pensamento, o seu agir e o seu caminhar. Senhor, eu estou agindo certo, eu estou no caminho certo. Por quê? Está te fazendo bem. Só que no fundo, se você for ver bem, nem tudo que satisfaz a sua vontade satisfaz a vontade de Deus. Muitas pessoas, quando está fazendo algo certo pela sua concepção, fala: poxa, é a vontade de Deus. Mas será realmente que é a vontade de Deus ou é a sua vontade? Deus nos deu livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio é o que? É você decidir a sua própria caminhada. Só que uma coisa, tem ônus e bônus, tem consequência. Tudo que você planta, você vai colher. Isso não é lei natural. Você vai plantar, você vai colher as consequências do que você plantou. E de repente, quando você está fazendo algo que agrada aos seus olhos, aí você esquece de perguntar: Senhor, essa é o seu querer? Essa é a sua vontade? Como eu falei, a verdade de Deus nem sempre conforta. A verdade de Deus, primeiramente, antes de confortar, ela vai confrontar para você ver realmente o que é certo e o que é errado, para depois você ter o discernimento do que aquilo que você está fazendo é certo ou errado, para você ter, no caso, a sabedoria vinda de Deus, para saber realmente essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus, porque é o seguinte: Deus não erra. Deus não erra, certo? Outra coisa, só para finalizar. Você já confundiu aquilo que queria muito como uma resposta de Deus? Tem pessoas que têm um desejo e ela quer ter uma aprovação. Mas será que essa vontade, esse desejo vem de Deus? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Porque não falou que a vontade, Deus falou o seguinte: a minha vontade é boa, perfeita e agradável aos seus olhos. É boa, perfeita e agradável aos seus interesses. Deus falou isso. Nem sempre o que você acha que é bom para você, que vai dar um resultado excelente, nem sempre é o certo. Deus falou: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, Deus falando. E quando você estiver alinhado com a sua vontade, com a vontade de Deus, aí uma coisa é certa. Aí vai cumprir a promessa e o propósito. Porque a promessa na nossa vida é um propósito realizado de Deus através de você na sua vida, ou dos seus parentes, seus familiares. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.